E aí, galera do Me Salva, questão do Enem 2020, uma questão fácil aqui sobre porcentagem. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Pessoal, ele falou que foram entrevistados 363 mil jovens e destes, 13,6% trabalha e estuda, 45,2% somente trabalha. Então, se eu somar essas duas porcentagens, eu tenho o total de jovens que trabalha, né? Esses aqui também estudam, mas não tem importância, né? Eu vou ter a porcentagem de jovens que trabalha. 13,6 mais 45,2 vai dar 58,8%. Então agora basta com que eu calcule 58,8% de 363 mil. Só que eu não vou fazer essa conta. Por quê? Porque 50%, pessoal, seria exatamente a metade disso, né? Seria 181.500. Simplesmente dividir esse número por 2. Então, como isso daqui é 58,8%, é um pouquinho maior do que 50%. Portanto, é maior do que 181 mil o número de jovens, né? Portanto, só pode ser aqui a letra C, porque a letra D e a letra E, elas passam muito, né? 280, 290, não, é muita coisa, né? É só um pouquinho a mais, né? É 8,8% a mais do que 50%. Então, só pode ser a letra C. Deixe uma avaliação para essa resolução aqui na plataforma. Bons estudos e a gente se vê na próxima. Fala galera do Me Salva, tudo certo com vocês? Vamos então para mais um exercício de matemática, beleza? Olha só, em um torneio interclasses de um colégio, visando estimular o aumento do número de gols nos jogos de futebol, a comissão estabeleceu a seguinte forma de contagem. Uma vitória vale 3 pontos, um empate com gols, vamos botar aqui de verde, vale 2 pontos. Um empate sem gols vale 1 ponto. E a derrota não vale nada, certo? Aí o que fala ali? Após 12 jogos, um dos times obteve como resultado 5 vitórias e 7 empates, dos quais 3 foram sem gols. Então já vou anotar aqui em vermelhinho, 3 sem gols. De acordo com esses dados, qual foi o número total de pontos obtidos pelo time citado? Gente, o que acontece aqui? Para contar os pontos, a gente vai ter que descobrir então quantos empates foram com gols, certo? Olha só, eu tenho 7 empates no total e 3 foram sem gols. Então olha só, como é que vai ficar? Vai ficar 7 menos 3, né, pessoal? Então eu vou ter, na real, 4 empates com gols. Beleza, agora ficou fácil. Agora é só calcular pela pontuação de cada resultado, certo? Então eu vou começar pela vitória. A vitória foram 5 vitórias vezes 3 pontos, então eu vou ter 15 pontos. Aqui vou colocar um V de vitória. Agora, para o empate com gols. Um empate com gols vale 2 pontos. Foram 4 empates, certo? Vezes 2 igual a 8 pontos. E agora o empate sem gols, que vale 1 ponto só, foi o quê? Foram 3 empates sem gols. Então, 3 vezes 1. Isso aqui vai me dar 3. Então tá, pessoal, a pontuação total agora é só fazer a soma, né? 15 mais 8, 23, mais 3, 26 pontos. 26 pontos, letra C. Certo, pessoal? O que acharam desse exercício? Digam aí nos comentários e nos vemos na próxima. Fala, galera do Me Salva, questão do Enem 2019. E fala o seguinte, né, uma questão de gráficos aqui, uma questão média, tá? Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano.
O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores em julho de 2011, só no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Bom, pessoal, o que acontece, né? Em dezembro, eu ainda não sei quanto né, que foi de unidades vendidas. Vai ser algum valor aqui que eu ainda não conheço. Tudo bem. Porém, ele me disse que esse valor será a média dos valores dos últimos 5 meses aqui, beleza? Então, basta eu fazer a média aqui para descobrir quantas unidades que serão vendidas em dezembro. Então, é 700 mais 2.500, né, que é aqui em agosto. Em setembro também foram 2.500 unidades. Em outubro foram 2.800 unidades. E em novembro foram 2.700 unidades. Então, eu vou somando tudo, certo? E divido pelo número de itens, que é 5. Aí, olha só, muita atenção aqui. 2.800 com 2.700 dá 5.500. 2.500 com 2.500 dá 5.000. Então, isso daqui, pessoal, dá 5.000 mais 5.500, que é 10.500, mais 700 dá 11.200, dividido por 5. Pessoal, macete para dividir por 5, né? Divide por 10 e multiplica por 2. Divide isso por 10, fica 1.120. Multiplicado por 2, fica 2.240. Esse é o número de unidades vendidas aqui em dezembro, tá bom? Então, se você perceber, o que acontece de novembro para dezembro, realmente, né, ocorre uma redução. Em novembro nós tínhamos 2.700 unidades, em dezembro nós temos 2.240 unidades vendidas. Uma redução absoluta de 460 unidades. Então, ele fala o seguinte, ó. Se nos meses seguintes, né, janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai, essa redução se mantiver, qual que vai ser o mês em que as vendas vão ficar piores do que julho do ano passado? Bom, vamos lá. Em janeiro, né, se reduzir 460 unidades, vamos lá, reduz 460 unidades aqui, vai para 1.780. Aí, de novo, para fevereiro, reduz mais 460, a gente vai para 1.320 unidades. Para março, mais uma redução de 460, então a gente vai aqui para 860 unidades vendidas. E depois, lá em abril, quando reduzir de novo 460 unidades, a gente vai para 400 unidades vendidas, que é o primeiro mês que piora aqui, né, em relação a julho do ano passado, fica menor que 700. Então, em abril, isso vai acontecer, certo? Se você gostou, então, deixa uma avaliação aqui para essa resolução na plataforma. A gente se vê na próxima questão, na próxima resolução. Bons estudos! E aí, meus queridos do Me Salva, vamos resolver essa questão de geometria espacial do Enem de 2019, que é uma questão já mais pro difícil, assim. Ela nos fala de um reservatório central, que é esse cilindro grande que nós temos aqui, que tem um raio interno de 2 metros, desenhado 2, e uma altura de 3,3 metros. 3,3. E esse reservatório vai ser conectado a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, com raio e altura de 1,5 metros. Então, 1,5 no raio, e 1,5 na altura. Além disso, nós vamos fazer a ligação entre esse reservatório central e os auxiliares por canos cilíndricos com 10 centímetros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento. Ou seja, esses caras aqui têm 20 metros de comprimento e o raio deles, vamos botar aqui, esse raio, cuidado para não confundir com o diâmetro, o raio é 0,05 metros, né? Metade do diâmetro. Então, tá aqui as dimensões dos nossos reservatórios e vasos. E nos fala que a gente começa com o reservatório central cheio, e os auxiliares vazios. Então, a gente abre os registros e depois de um certo tempo,
nós vamos ter que todas as alturas das colunas de água são iguais. E o nosso objetivo, então, é saber qual vai ser a altura que vai ficar do líquido no momento em que esse volume se repartir entre todos os reservatórios. Como que a gente faz isso, então? Vamos começar calculando a quantidade total de água que a gente vai ter. Então, no começo, a gente tem só o reservatório central cheio. Portanto, o nosso volume de água é o volume desse cilindro maior aqui. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Portanto, nós vamos ter π vezes o raio ao quadrado, π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, vezes 3,3. Ou seja, o nosso volume é 4 vezes 3,3, nos dá 13,2 π. Esse é o nosso volume total de água. Depois, esse volume vai acabar se dividindo entre todos os reservatórios. E o que vai acontecer? Todos esses reservatórios, os auxiliares e o central, vão parar com água no mesmo nível. E a gente quer justamente descobrir qual vai ser essa altura H aqui da água em todos os reservatórios. Então, depois que essa água se repartir, o volume ainda vai ter que ser o mesmo. Então, vamos calcular qual seria o volume dessa configuração com uma determinada altura H e igualar a esse volume que a gente sabe que é o total de água que a gente tem. Então, qual que é o nosso volume depois que tudo se reparte? É o volume do reservatório central. Então, π vezes o raio ao quadrado, mas agora com uma altura H que a gente quer calcular, mais 4 vezes o volume de cada um desses reservatórios auxiliares, ou seja, 4 vezes a área da base deles, que é π vezes o raio ao quadrado, π vezes 1,5 ao quadrado, vezes a altura, que é H, mais 4 vezes o volume dos canos, mais 4 vezes, e o volume do cano é π vezes o raio ao quadrado, vezes 0,05 ao quadrado, vezes a altura desse cilindro, que é o comprimento aqui de 20 metros do cano. Né? Então, vezes 20. Vamos trabalhar isso aqui. Isso aqui nos dá 4πh, né? 4πh, mais 4 vezes 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25, que vezes 4 vai nos dar, portanto, 9. Então, nós vamos ter mais 9πh. E ainda no final, mais 4 vezes π vezes 0,05 ao quadrado vezes 20. Bom, eu gosto de pensar, nesse caso, o 0,05 ao quadrado como sendo aqui 1 sobre 20 ao quadrado. Né? 0,05 é 1 sobre 20. Então, isso aqui é 1 sobre 20 ao quadrado, que a gente pode cortar com esse 20 aqui. Então, 0,05 ao quadrado vezes 20 é a mesma coisa que 1 sobre 20. E, portanto, nós vamos ter aqui, então, 4 vezes π sobre 20, o que me dá mais 0,2 π. Ou seja, o que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso volume é 4πh mais 9πh, isso dá 13πh, mais 0,2 π. Então, mais 0,2 π. E esse volume, depois da redistribuição, tem que ser igual ao volume que a gente tinha antes. Portanto, isso tem que ser igual a 13,2 π. Bom, nós temos π em todos os termos aqui nessa equação, portanto a gente pode cortar os π e temos que 13h é igual a... 13h mais 0,2 é igual a 13,2. Então, se a gente passa esse 0,2 subtraindo, nós vamos ter que 13h é igual a 13,2 menos 0,2, ou seja, 13. E essa equação aqui é trivial, né? Se 13h é 13, a gente chega à conclusão que a nossa altura de água vai ser igual a 1 metro. Portanto, nossa resposta é letra D. Fechou? Então, se gostou dessa resolução, vai lá, avalie na plataforma e nos vemos no próximo exercício. Bons estudos! E aí, pessoal do Me Salva, vamos resolver agora uma questão de geometria plana da prova do Enem de 2009. É uma questão tranquila de semelhança de triângulos que nos descreve o seguinte. Nós temos uma rampa de um hospital, então nós vamos imaginar essa rampa aqui como um triângulo assim retângulo, né? Tá aqui a rampa inclinada e a gente imagina que ela tem uma base aqui e a altura dela.
E a gente sabe que ela tem uma altura de 2,2 metros. Então, aqui, esse nosso segmento na vertical aqui mede 2,2 metros. E o enunciado fala o seguinte: nós temos um paciente que se desloca 3,2 metros e, com isso, alcança uma altura de 0,8 metro. O que isso quer dizer? Imagina que a gente tem o nosso paciente aqui e ele começa a andar até que ele se desloca ao todo uma distância de 3,2 metros. Vamos dizer que isso aqui. O enunciado nos diz, portanto, que ao percorrer essa distância, ele vai ter atingido uma altura aqui de 0,8 metros. E o nosso objetivo é descobrir qual é a distância que ele ainda deve percorrer para atingir o ponto mais alto da rampa. Ou seja, sabendo que ele já chegou aqui, quanto que ele ainda tem que andar para chegar lá no final. Vamos chamar essa distância que a gente quer descobrir aqui de x, por exemplo. Bom, esse tipo de questão é muito clássico de geometria de semelhança de triângulos, quando a gente tem um triângulo dentro do outro, assim. Percebe que a gente tem esse triângulo aqui menor, que tem como hipotenusa o 3,2 e a altura o 0,8, mas a gente tem como também esse triângulo grandão aqui, que tem a altura de 2,2. E como esses dois triângulos, o pequeno e o grande, têm exatamente os mesmos ângulos, porque os dois vão ter um ângulo de 90 graus, e eles compartilham esse ângulo aqui, então esses dois triângulos são semelhantes, e a gente pode então fazer uma relação de proporção entre os lados deles. Vamos desenhar os dois separados para ver mais claramente isso aqui. Nós temos um triângulo pequeno aqui, que tem então 3,2 metros na hipotenusa e 0,8 metros na altura, e nós temos um triângulo maior, que tem uma hipotenusa que a gente quer calcular. A gente sabe que a hipotenusa desse triângulo grande aqui é 3,2 mais x, certo? É a soma dessas duas distâncias aqui. E a altura é 2,2. No momento que a gente tem os nossos dois triângulos semelhantes, estes ângulos são iguais, estes ângulos são iguais, a gente pode fazer uma relação de proporção entre os lados com uma simples regra de 3. Por exemplo, a comparação da hipotenusa do pequeno com a hipotenusa do grande, então 3,2 está para 3,2 mais x, da mesma forma que a gente compara as alturas do pequeno e do grande. Então, da mesma forma que 0,8 está para 2,2. Então, agora que a gente montou essa regra de 3, a gente pode multiplicar cruzado. A gente vai ficar com 0,8, que multiplica 3,2 mais x. Então, 0,8, que multiplica 3,2 mais x. Isso aqui tem que ser igual a 3,2 vezes 2,2. Então, igual a 3,2 vezes 2,2. E agora a gente quer, então, justamente isolar esse x, descobrir quanto que vale. Então, a gente pode começar pegando esse 0,8 que está multiplicando e passar para lá dividindo. Ou seja, nós vamos ficar aqui 3,2 mais x é igual a 3,2 vezes 2,2 dividido por 0,8. E daí, já para fazer essa conta, a gente pode se dar conta que 3,2 é exatamente 4 vezes 0,8. Então, a gente pode simplificar aqui, isso vai nos deixar simplesmente um 4. E daí, 4 vezes 2,2 é 8,8, certo? E, portanto, se 3,2 mais x é igual a 8,8, a gente passa esse 3,2 subtraindo e chegamos finalmente à conclusão que o valor de x, a distância que o paciente ainda deve caminhar para chegar no topo da rampa, é de 8,8 menos 3,2, que é igual, portanto, a 5,6 metros. E essa, então, é a nossa resposta letra D. Feito? Então, se gostou dessa resolução, vai lá, avalie esse exercício na plataforma e bons estudos. Nos vemos no próximo exercício.